Aqui é a imagem de um ônibus espacial, né, da NASA, no momento da sua aterrissagem. Então, segundo informações técnicas, esse ônibus espacial ele utiliza desse paraquedas, né, para reduzir a sua velocidade até zero, para que se possa desembarcar então os astronautas, e uma velocidade de 350 km por hora, né? Então, de 350 km por hora até zero, o trabalho de frenagem desse grande aparelho, né? Mas o que tem a ver a nossa aula em relação a isso? Posso comentar que, em termos da velocidade, a gente pode citar uma modalidade de energia, a energia cinética, né? E, em tese, esse paraquedas ele realiza uma força contrária ao movimento desse ônibus espacial, ou seja, há uma realização de trabalho contrária ao movimento. É a ideia da anexação entre o conceito trabalho e o conceito de energia. A aula de agora, então, a gente vai desenvolver algumas análises a respeito do conceito da energia, as equações referentes e aplicações também para evoluir aí com a matéria. Bom, então, para esse andamento, né, dos dois conceitos que a gente já fez desenvolvimento, que é o conceito do trabalho e ainda do trabalho transmitido em relação ao tempo, uma das ideias é que esse conceito do trabalho ele vem exatamente para tentar é, mensurar o conceito energia, ou seja, transferir o conceito de energia para uma proposta matemática, ou seja, medir, né? Então, assim, lá do ensino fundamental, a gente já fez comentário, a energia ela vem através de modalidades, conforme o tipo de fenômeno que você observa. Então, o fenômeno velocidade, energia cinética, o fenômeno elástico, a energia elástica, o fenômeno sonoro, né, a energia sonora, o fenômeno luminoso, a energia luminosa, fenômeno elétrico, energia elétrica, e assim vai. Bom, mas aí, nesse aspecto, e para o ensino médio, é importante comentar que a gente vai utilizar um ponto de vista clássico, né, que seria da física clássica, como vocês também têm o conhecimento, uma física que vai até antes do princípio do século XX, né, que é aquele século ao qual a física quântica entra em grande proposta, né, junto de Albert Einstein, de Max Planck, e a física ela ganha uma nova maneira, né, de se analisar os fenômenos à nossa volta. Dentro desse aspecto, então, a física clássica é que a gente vai precisar se preocupar em trabalhar, né? Ou seja, até o século XIX, no máximo ali. E ainda em relação a isso, a energia ela vai aparecer para nossa visualização dentro da física de duas formas básicas, né? A energia na forma do movimento e a energia na forma de um posicionamento, chamada energia de posição. Ou seja, basicamente eu vou imaginar que tudo que estiver relacionado em termos de trabalho realizado, havendo movimento, eu vou então transmitir o conteúdo da energia cinética, né, que a gente vai já iniciar em proposta de símbolos, né, E, C, de energia cinética. E tudo aquilo que envolver a avaliação do trabalho, né, a possibilidade de se realizar trabalho em determinadas posições, né, então a gente vai também classificar a forma da energia como energia potencial. A gente vai simbolizar ali pela letra E, P, né, de potencial. Então aqui a cinética, né, a energia cinética, associada principalmente ao movimento, né, e a energia de posição, ou ainda a energia potencial, que a gente vai desenvolver aí ao longo dessa aula. Continuando. Então iniciamos aqui pelo conteúdo energia cinética, já falando a respeito da velocidade. Então, a simbologia, como já foi proposta há pouco, vamos utilizar aqui o E, né, letra maiúscula, C,
como subsímbolo ali na região logo abaixo, e propor a ideia do que vem a ser essa energia cinética ligada ao conceito do trabalho que nós estudamos há pouco na matéria anterior. Então, o trabalho, por sua vez, ele é entendido, né, pela letra tal como sendo uma proposta e avaliação da força vezes a distância, né? Sendo assim, eu tenho uma avaliação do que vem a ser a força dentro do conceito do trabalho, né? A força é a massa vezes a aceleração, pela proposta da segunda lei de Newton, e ainda vezes a distância, né, que vem aqui da origem da fórmula. Essa aceleração vezes a distância, ela traz uma relação próxima à chamada equação de Torricelli, né? Lembrar que a equação de Torricelli ela é aplicável em movimentos retilíneos uniformemente variados, onde a aceleração está presente. Então, essa fórmula aqui permite que a gente possa avaliá-la de uma outra maneira, né? Então, eu fiz aqui o isolamento do produto aceleração vezes distância, claro, transferindo a velocidade inicial ao quadrado, ao outro lado da equação, e realizando a divisão por 2, né? Então, obtivemos isso. Eu verifico que dentro da fórmula do trabalho, e ainda desmembrando-se a força, eu tenho a A vezes D aqui, né? Que é a aceleração vezes a distância e aqui. Ou seja, eu simbolizei esse trabalho todo aqui, ó, matemático, né? Algébrico, melhor dizendo, nessa ligação, dessa maneira, resultando então a essa consequência. Ou seja, a massa, por sua vez, ela é distribuída internamente ao parênteses, eu obtenho esse trabalho matemático, então. Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 menos massa vezes a velocidade ao quadrado, no caso inicial, sobre 2 também, fazendo aqui uma separação dos termos. Tudo isso aqui é trabalho. E trabalho, por sua vez, ele vem a ser estudado por nós para justificar a medição da energia. Trabalho é medir a energia. Então, eu posso dizer que esses dois termos da equação que se igualam ao trabalho, esquecendo toda essa proposta aqui, eu tenho basicamente a diferença entre duas energias. Energias estas que têm relação direta com a velocidade, que aliás a velocidade muda, né? Inicial, final, onde a massa é constante. Essa velocidade, então, ela caracteriza as energias vindas de um trabalho realizado, que nós chamamos de energia cinética. Então, fica conclusiva a ideia de que energia cinética vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Bem no início da aula, vocês observaram junto comigo a foto de um ônibus espacial, né? E eu comentei com vocês que ele tinha uma velocidade de início de aterrissagem de 350 km por hora. E por fim, velocidade nula, né? No momento em que esse ônibus espacial ele para. Então, nós podemos avaliar que ele terá uma variação de energia cinética. Uma energia cinética final nula, afinal ele parou, e uma energia cinética inicial referente à massa do ônibus espacial e a velocidade inicial dele, que era de 350 km por hora. Ou seja, ele variou a energia cinética no momento em que ele adentra a pista e no momento em que ele para na própria pista, né, para poder desembarcar os astronautas. Então, a variação da energia cinética desse ônibus espacial implicou num trabalho realizado, ou seja, avalia-se um deslocamento e uma força contrária ao movimento desse ônibus, que era uma força de resistência do ar. Então, um trabalho negativo realizado pelo ar diante dos paraquedas criou uma variação da energia cinética, o que remete, então, um teorema. Variação da energia cinética de um sistema, de um corpo, é igual a trabalho realizado. Então, esse teorema aqui, ele é muito importante para que a gente possa utilizar em outros exercícios. Trabalho realizado por uma força qualquer, seja ela força motora
ou força resistiva, né, o exemplo do ônibus espacial, será igual à variação da energia cinética do mesmo. Tá? Posso afirmar exemplos que se adequem a esse tipo de ideia. Porém, a proposta é realizar esses exemplos nos exercícios. Na sequência, vamos falar de energia potencial e duas delas que são bem relevantes para a aplicação de exercícios. Vamos falar inicialmente da energia potencial gravitacional e na sequência da energia potencial elástica. Bom, um outro aspecto importante a ser visto para a nossa condição aqui agora é desse exemplo que eu tenho aqui na lousa. Então aqui eu tenho uma região que eu posso chamar de teto, tenho aqui um cabo preso a um bloco, e esse bloco ele possui uma massa M, né? E de certa maneira eu vou pensar assim, esse cabo ele é tracionado por esse bloco. O solo está bem mais abaixo, né? Havendo um espaço aqui. E qual é a ideia? Se eu cortar esse cabo, né? Por conta da força da gravidade, esse objeto ele tende a cair até atingir o solo. E ao atingir o solo, pode-se ouvir energia sonora, né? Barulho. E além disso, esse bloco aqui ele pode criar algum tipo de destruição, né? Na superfície do solo. Bom, para que a destruição fosse maior, a gente pode imaginar um bloco com mais massa, né? De pendurado aqui, um bloco maior em tamanho, mais massa, e aí eu teria a ocasião de uma destruição maior no chão, né? Se colocasse um bloco em maior quantidade de massa. E essa destruição maior, conforme cada vez maior for esse bloco, né? Vamos colocar um bloco ainda mais avantajado em termos de massa, né? Maior será o estrago no solo ao cair. E eu posso dizer que esse estrago, ele na realidade, ele envolve uma transferência pela colisão desse bloco aqui no solo, né? Ao colidir, ele estraga mais devido à sua massa. Um outro elemento também é aquele em que a gente possa avaliar um bloco a uma altura ainda maior. Vou colocar esse bloco bem mais próximo do teto. E se esse cabo rompesse, esse bloco, então, mesmo bloco, né, na colisão inicial, também causaria um estrago maior. Ou seja, quanto maior for a altura, né, de queda desse bloco, maior será o estrago, né? Maior será a energia de posição que esse bloco armazenava e a transferência também será maior no momento da colisão. Quanto mais alto ele estiver, maior será o estrago na colisão com o solo. A essa energia, que ele cada vez acumula em alturas ainda maiores, essa energia eu vou chamar de energia potencial, que é a chamada, que é a conhecida energia de posição. E energia potencial, no aspecto da altura e queda, gravitacional. Então, assim, as três palavras ligadas, energia potencial, gravitacional, levam ao conceito da energia de posição, que na sequência da energia cinética vem a ser estudada. A gente vai simbolizar, então, essa energia potencial gravitacional pela letra E maiúscula também, só que com um P aqui, né, como índice menor à frente da letra E maiúscula, energia potencial. Agora, por que gravitacional? Porque eu trato a ideia de uma atração de gravidade feita nesse bloco, de modo que ele atinja em colisão o solo e ainda desenvolva velocidades. Interessante pensar também que a energia cinética ela vai aparecer no fenômeno, né? Porém, antes que a energia cinética se manifeste, eu posso comentar que antes desse cabo se romper, uma energia de posição estava armazenada e que a gente vai chamar de energia potencial gravitacional. Agora, teoricamente e matematicamente, como ficaria?
Envolvendo uma análise matemática, né, já destacamos então a presença novamente do trabalho, já como iniciamos a nossa conversa na aula anterior, né, anterior a essa aula de hoje, que era o conceito do trabalho, ele foi desenvolvido para que a gente pudesse medir a energia. Então, novamente, trabalho igual a força vezes distância, né? Essa força, de verdade, na situação prática que vemos aqui, é a força peso desse bloco, né? Posso até simbolizar através de um vetor aqui, na região central desse objeto, né? Um vetor peso P. E aí, então, essa força passa a ser o peso, a distância. Só que assim, mais, o peso, pelos estudos das leis de Newton, peso, massa vezes gravidade. E a distância, ao qual esse objeto se encontra em relação ao solo, para causar o estrago, como eu já havia dito. Então, a distância passa a ser a altura. Eu tenho, então, um produto de massa vezes gravidade vezes altura. A energia, que agora será chamada de energia potencial gravitacional, é dada pela expressão matemática, pela fórmula, né, como a gente está acostumado a dizer, mgh, onde, nesse aspecto, m vem a ser novamente massa desse bloco, g, aceleração de gravidade local, comumente nós usamos o valor 10, e a altura, que vem a ser a distância daqui até o solo, em metros. Lembrar que a unidade a ser empregada, a unidade de medida a ser empregada para energia, a gente vai continuar como Joule. Bom, queria fazer comentário então a respeito de uma terceira modalidade que será bem útil nos nossos estudos. A terceira modalidade, gente, vem a ser a energia potencial elástica. Tá bem? E nesse aspecto, fica interessante comentar antes da força elástica, né, que a gente vai avaliar esse gráfico aqui, um pequeno gráfico que eu desenhei nesse lado aqui. Então, o que esse pequeno gráfico diz? Imagine que eu tenha uma força constante aplicada a um bloco para ele deslocar-se. Uma força constante para ele deslocar-se. Feito isso, então, uma força constante deslocando um bloco, eu tenho trabalho, né? Dado por essa equação já conhecida nossa, vezes o cosseno do ângulo entre essas duas grandezas vetoriais, força e distância. Agora, um outro aspecto interessante a ser observado é que a área desse gráfico é igual à força F vezes a distância D, né? FD. Há, então, uma coincidência entre trabalho e área. Ou seja, o trabalho realizado será numericamente igual à área de um gráfico força versus distância. Isso aqui é válido. Inclusive, não somente para a força constante, mas também para a força variável, que é o caso da força presente em molas, né? Nós sabemos que a mola, conforme eu faço mais distensão a ela ou mais compressão a ela, a força dela fica cada vez mais intensa. Ou seja, a força é variável. Quanto mais eu estico, mais força existirá. Quanto menos eu estico, menos força existirá. Esse comportamento foi analisado por Robert Hooke, né? Contemporâneo de Isaac Newton, também estudava muita física. Ele fez a avaliação do que acontecia em termos de força e distância numa mola, né? Então, mais ou menos referente a uma ideia como essa. Se eu, por exemplo, avalio a presença de uma mola metálica presa ao teto, né? E na extremidade dessa mola, um objeto, ou seja, há um peso aqui, ó. Esse peso pode fazer o papel da força, né? Eu tenho, quanto maior for esse peso, mais distensão haverá na mola, mais distância eu avalio aqui, né? De maneira semelhante, o gráfico de Robert Hooke. Quanto mais força, maior distância, né? Se você fizer aqui a avaliação dos pares ordenados,
Quanto maior for a força aplicada, maior será a distância de elongação da mola, que a gente costuma simbolizar pela letra X, dando a ideia da lei de Hooke, né? Que é expressa através de uma simples equação F igual a K vezes X, onde K é a constante da mola, né? Que indica a capacidade de esticar, né? Dessa mesma mola que a gente esteja estudando. Nesse aspecto, então, a energia ou trabalho também será a área desse gráfico, que é a área de um triângulo, né? Então, se eu quiser avaliar o trabalho realizado pela força elástica presente em uma mola, estudada por Robert Hooke, eu vou apenas fazer o produto entre força elástica e a elongação X produzida na própria mola. Só que assim, essa força elástica, ela é da ordem Kx, né? K vezes X, vezes X, novamente. Só que há um aspecto também relevante ao se perceber que esse cálculo que eu estou fazendo é a área de um triângulo, né? Então, eu vou acrescentar aqui 1 dividido por 2 para dar a ideia da área desse triângulo que eu acabei de desenhar, né? Força, altura, vezes x, base, dividido por 2 da área do triângulo. Então, dessa maneira, eu consigo executar uma avaliação matemática de que o trabalho realizado pela força elástica será igual a kx ao quadrado sobre 2. Melhor dizendo, esse trabalho realizado pela força elástica é a energia potencial elástica. Então, aqui ao alto, vamos definir uma expressão para cálculo da energia potencial elástica, que será dada pela constante elástica da mola, vezes a sua elongação produzida ao quadrado, dividido por 2. Essa energia potencial de posição, no caso, para materiais elásticos, terá como elemento básico a elongação na mola e a constante elástica da mola, que normalmente são valores dados em um exercício. A unidade para aplicação e cálculo da energia será a unidade também em Joule do Sistema Internacional. Então, a energia potencial elástica tem como unidade no Sistema Internacional o Joule. Para que a gente possa fazer um apanhado desse conteúdo que fizemos, eu vou trabalhar uma segunda parte, né, dessa aula, para a gente clarear aí todos os posicionamentos em termos das 3 energias citadas nessa aula e ainda o conceito de energia mecânica e aplicação, para que a gente possa fechar aí o conceito da mecânica a respeito do trabalho, potência e energia. Vamos para a segunda parte. Até!